fruto de um contato, né, uma relação bem estabelecida entre a DEPOL do Brasil e a Embaixada da China. Anualmente são indicados, né, delegados de polícia do Brasil para participarem desse evento, que é um evento internacional, que é um seminário sobre segurança cibernética, segurança no ciberespaço. E a China, né, como política de governo e de Estado, entende que não há segurança nacional sem uma segurança no ciberespaço. Então, promove anualmente esse seminário internacional com China e países da América Latina para discutirem a evolução desse processo. Porque há um projeto pelo governo chinês para a construção de um ciberespaço compartilhado, que é uma iniciativa louvável, até porque a criminalidade, quando se trata de crimes cibernéticos, ela não está, digamos assim, circunscrita a um país ou uma cidade. Ela é transfronteiriça, ou seja, ela alcança outros estados. Então, um criminoso que está na Nova Zelândia pode praticar um crime contra vítimas no Brasil, ataques cibernéticos na China ou em qualquer país da América Latina. Então, por conta disso, há uma preocupação em fortalecer esses laços e a construção desse espaço, desse ciberespaço compartilhado. Então, fruto dessa articulação entre a DEPOL do Brasil e a Embaixada da China, foram indicados, né, 6 delegados de polícia do Brasil para participarem desse evento. Então, estavam representados, o Brasil representados em Sergipe, na minha pessoa, Tocantins, São Paulo, Brasília, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com o delegado John Vieira, que era o chefe, digamos assim, da delegação brasileira. E aí, participamos desse evento, que teve uma composição mista entre atividades acadêmicas, com aulas de domingo a domingo, a gente tinha aula todos os dias, e tivemos a oportunidade também, tudo organizado pelo evento, de participar de um evento, um fórum internacional, que foi o Fórum CELAC, China e os chefes de estados da América Latina e Caribe, que aconteceu durante esse período. Então, além das aulas, nós participamos desse evento, desse fórum, onde houve debates, né, em um fórum menor, especificamente sobre cibersegurança, que nós, do curso, do seminário, participamos e interagimos, e tivemos também a participação nesse evento. E, além disso, atividades culturais promovidas também pela organização do seminário. Então, visitamos a Muralha da China, visitamos em Xi'an, né, que onde aconteceu esse fórum, o Museu de Terracota, né, e conhecemos um pouco mais da China, e esse eu digo que eu voltei, e toda a delegação brasileira voltou encantado com a realidade que nós encontramos, por entender que a China, né, dentro dessa realidade dos BRICS, onde o Brasil também participa desse bloco, né, que é um bloco econômico, que se desponta. Então, avança reunindo aí uma história milenar de 5.000 anos com o futuro. Então, reúne cultura, né, ancestral, milenar, e também essa tecnologia que impressiona. Então, a gente teve a oportunidade também de realizarmos visitas técnicas em empresas de tecnologias, onde estivemos com inteligência artificial, reconhecimento facial, proteção e extração de dados, que são também igualmente importantes para a atividade de investigação, para a atividade policial, e percebemos como a China está avançada nessa parte de tecnologia e como está pronta, tomando a dianteira, para ensinar os demais países a também buscar essa rota de desenvolvimento, esse crescimento. Então, vimos que os demais países têm muito a aprender, né, com essa conjugação, onde há um Estado que tem um acompanhamento próximo, né, das suas políticas e como incentiva também outros países a estarem nessa rota de desenvolvimento. Então, eu entendo que foi uma oportunidade excepcional de vida, né, cultural e também para a experiência profissional. Tanto que houve a imediata liberação da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Civil, por entender a pertinência, né, do evento, por entender que havia muito a se agregar, e estou articulando aí com a gestão da Polícia Civil para fazer um seminário, uma palestra sobre esse evento e transmitir também os conhecimentos que eu aprendi durante todo esse seminário. A gente teve palestras sobre a condição atual da China nacional, a criação desse ciberespaço compartilhado, o regramento em relação a essa construção desse espaço, toda a normativa que existe na China em relação à sua própria segurança cibernética. Visitamos, né, 2 cidades, além da própria Beijing, Pequim, né, que é a capital, onde passamos 2 semanas de aula em atividades também. Visitamos Wuhan, né,
que é uma cidade também bastante desenvolvida, e Xi'an, onde aconteceu o evento. E nessas cidades podemos perceber também um centro nacional de cibersegurança, com todo o aparato tecnológico, né, todo o desenvolvimento, e como eles têm uma preocupação em fomentar essa cultura de preservação e proteção da segurança cibernética ou do espaço, do ciberespaço. E aí vimos como, de fato, a gente pode seguir num caminho de desenvolvimento com políticas públicas focadas para garantir esse tipo de preservação de dados, proteção e segurança de infraestruturas críticas, que foi também tema de uma palestra, como transporte, água, combustível, abastecimento, né, que os cyberataques acontecem focados também nessas áreas, porque a partir disso, né, quando você interrompe o fornecimento de uma infraestrutura crítica, você gera um prejuízo. Então, empresas de logística, bancos, então quando há a parte de justiça, o STJ sofreu uma invasão, né, certa feita, e paralisou todo o serviço de tramitação judicial. Então, são estruturas de poder que precisam ser preservadas. Então, como há também lá uma política de preservação e proteção nesse sentido. Além do que, diante dessas situações, medidas para recomposição diante de situações de ataque que são imprevisíveis. Então, quando eles acontecem, como se pode buscar a resposta? Então, tem um time desenvolvido, especialista, para atuar naquela situação, para buscar reprimir o ataque e restabelecer o funcionamento, o pronto funcionamento desses serviços que eventualmente tenham sido interrompidos com esses ataques cibernéticos. Eu diria que do ponto de vista técnico profissional foi muito importante para enriquecer esse conhecimento sobre essa área e diria que também, sobretudo, foi uma experiência pessoal muito enriquecedora, desmistificou em mim uma série de questões de até preconceitos mesmo com a própria o próprio país, com a realidade que a gente via. A gente percebe que a China é um país que desenvolve uma política capitalista de desenvolvimento, de fomento, né? Então você vê um país que de fato busca a via do desenvolvimento e alcançou esse desenvolvimento, como eu falei, sendo exemplo, né, para demais países. E quebrou um pouco dessa impressão, dessa ideia que a gente tinha em relação a isso. E serviu então para entender como se pode contribuir para o desenvolvimento também nessa área de tecnologia, de ciberespaço e segurança cibernética, aqui no estado de Sergipe e no Brasil de uma forma geral. Então, foi uma experiência muito importante para entender os caminhos que foram escolhidos para buscar esse desenvolvimento e alcançá-lo através dessas implementações. Exatamente, não adianta você se isolar, porque o Brasil não é uma ilha, né? Ele não é ali um centro exclusivo onde você se protege, se fecha, assim como a China também não é. E aí, então, qual é a construção que se pensa? Se pensa que para haver uma proteção eficiente, o ciberespaço tem que estar protegido de forma global. Então, a política de proteção deve ser de forma compartilhada e não exclusiva, não, digamos assim, dedicada a uma só nação, mas a um conjunto de nações, né, que busquem entender essa importância e que peguem também a compreensão, entendam de forma compartilhada essa proteção na circulação de informações, na própria tramitação de protocolos de segurança. E ainda digo mais, como estavam presentes, além do Brasil, outros países da América Latina, como Venezuela, como El Salvador, como Uruguai, Granada e Cuba. Então, houve também, dentre os participantes desses países, uma integração, uma comunicação. Inclusive, já digo que lá no próprio evento, a circulação de informações entre Brasil e um desses países, do ponto de vista de investigação, já aconteceu. Então, com troca de dados, com informações, inclusive de inteligência, para a proteção de dados. Então, um seminário como esse possibilita também, e Granada foi outro país também, né, que integrou essa comitiva, digamos assim, de países que participaram. Então, o que se percebe é que o Brasil está bem situado, né, quando se entende esse universo, mas tem também muito a aprender, né, nessa situação em relação à própria China, que toma a dianteira nesse processo.